Ouvi Ciências. Olá, olá, jovem ouvinte! Estamos começando o primeiro Ouvir Ciências do ano. Eu sou Arthur Magalhães, professor de ciências, falando de Florianópolis, Santa Catarina. Estamos iniciando hoje a nossa segunda temporada do Ouvir Ciências. O episódio de hoje é sobre um assunto muito importante, um assunto muito polêmico, muita gente está discutindo ele por aí, que é a reabertura das escolas e a volta às aulas presenciais. Comigo hoje nesse episódio a participação do James Dean, do podcast Ensinecast, ele que é professor também, vai bater um papo aqui comigo para a gente discutir alguns assuntos que envolvem esse tema. Esse episódio ficou um pouco mais longo que o normal, a gente tentou fazer o mais curto possível, mas o assunto rendeu bastante. A gente inicia falando sobre a realidade das escolas brasileiras, depois as principais dificuldades que a pandemia impôs a gente, falamos um pouco das notícias envolvendo o retorno às aulas no Brasil e no mundo, e por final daremos algumas dicas para vocês, professores, professoras, estudantes, que retornarão às aulas de forma híbrida ou presencial neste ano. Bora lá! Eu vou começar pedindo pro James se apresentar, então James, vai lá, dá suas boas-vindas. Olá, olá, meus queridos, aqui quem fala é o James, estou falando de Jataí, vou aqui minha apresentação ultra resumida. Sou professor aqui do ensino básico de escolas rurais e hoje eu descobri que eu vou ser professor numa escola aqui da cidade. Sou biólogo, mestre em ecologia e conservação, podcaster no Ensinecast, podcast nosso sobre ciência e educação. E eu acho que eu resumi bem a minha vida nos últimos tempos, né? Resumiu bem, nem falou que é do miolo do Goiás, né? Nem falei, isso, exatamente, aqui do interiorzão do Goiás, Jataí, gente, onde Jataí, vocês não conhecem? Vai ficar bem claro aí no sotaque do James, né? É bem marcado, que é a minha terra natal também. Não Jataí, que é a cidade dele, mas eu sou do Goiás também. Quando eu falo com o James, minhas raízes goianas, elas emergem também. Eu vou falar com bastante sotaque hoje. É a verdade, não minto. Bom, James, ele é um dos criadores e um dos apresentadores do podcast Ensinecast. Ele vai falar um pouquinho mais no final sobre o Ensinecast, principalmente porque nós fizemos uma parceria. Esse tema da reabertura das escolas a gente discutiu num episódio mais longo, né? Passando de 1h30, a gente discutiu esse tema no Ensinecast, eu fui convidado, e a gente vai fazer uma versão resumida aqui, tratando de alguns pontos que a gente não detalhou no Ensinecast. Então já fica aqui a dica, depois vocês vão lá assistir o episódio do Ensinecast, beleza? Bom, para começar, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre realidade das escolas brasileiras, porque eu e o James somos formados em biologia, nós aqui estamos na faixa entre 25 e 30 anos, somos professores jovens, temos algumas experiências de ensino e somos professores de escola pública. Porém, existe um abismo muito grande entre uma escola pública e outra, né? E eu queria que o James falasse um pouquinho da realidade que ele vive nas escolas que ele já trabalhou e que ele trabalha, trazer algumas características, porque isso vai ajudar muito a gente pensar o primeiro ponto de discussão de hoje, que é os principais desafios e dificuldades para se trabalhar num contexto de pandemia, seja no ensino remoto, seja no ensino presencial. Então, pessoal, como eu falei, eu sou professor, né, de escolas do ensino básico, ensino fundamental 2, ensino médio, aqui no interior de Goiás, em Jataí para ser mais específico, e sou professor ainda mais no interior, em 2 escolas rurais por aqui, né? E os desafios locais aqui da nossa realidade, primeiro, né, eu estive 2 anos como professor do ensino superior do curso de licenciatura em ciências biológicas, aqueles biólogos que estão se formando professores, né? Na verdade, professores primeiro, biólogos depois.
E eu orientei o estágio desses alunos e eu acompanhava eles em várias escolas aqui da cidade. Eu fui em praticamente todas as escolas que tinham ensino fundamental 2 e ensino médio aqui. E o que eu pude perceber da realidade daqui? Vamos falar de uma questão básica, da estrutura das escolas. Né? Aqui em Goiás, muitas escolas não têm condição estrutural de receber a volta às aulas ainda. Né? A não ser que seja feita uma divisão das salas, né? Com pouquíssimos alunos em várias turmas, e isso é bem complicado. Então as escolas aqui da cidade, algumas são pequenas, né? Em geral, inclusive, eram escolas com poucas salas. Para ampliar essas escolas foram colocados salas containers, né? Um negócio bem loucura, bem aqui de Goiás. James, não é só de Goiás não, aqui tem várias escolas que eles fazem uns containers para complementar a estrutura de sala de aula também. Que loucura, né? E assim, então são vários desafios. Nas escolas rurais, falar da volta presencial agora é ainda mais delicado, né? Por quê? Porque nas escolas rurais tem um transporte que busca os alunos em casa e leva na escola, busca nas fazendas e leva na escola. São combis, a maioria são combis ou vans pequenas, né? Não são ônibus. E aí isso tudo é muito complicado. Então esse transporte é um fator determinante. A volta não tem nem previsão, porque é impossível um transporte colocar os alunos fechados dentro da Kombi, né? E pensar num cuidado sanitário. É quase a Kombi, inclusive, não tem nem ventilação direito, né? Quanto tempo em média é esse trajeto do transporte que leva os alunos? Depende, cara. Tem alunos que ficam 40 minutos, 30 minutos, Nossa. 10. Tem alunos que demoram 3 horas. Você pegava um transporte desse também? Professor também. A gente todo dia ia pra escola. A Kombi passava aqui em torno das 5 da manhã. Pra gente chegar na escola em torno de umas 8. Né? Então, 3 horas de viagem. Dessa viagem, a maior parte em estrada de chão. A Kombi lotada de professores. Né? Imagina isso. Isso é inconcebível hoje em dia. Então, a gente não tem nem previsão de volta na presencial, que seja híbrida, na escola rural. Né? Nas escolas da cidade também, além da baixa adesão dos pais, a estrutura não tem ajudado não, é um preparo bem complicado. Bom, James, a minha escola, a gente já conversou algumas vezes, às vezes eu conto algumas realidades da minha escola, você fica em choque, né? Primeiro, existe uma diferença muito grande entre uma escola estadual e uma escola municipal. Em geral, muitas escolas municipais, elas, não sei se é por causa da quantidade de escolas, o investimento é um pouco diferenciado, né? Eu tenho visto isso nas escolas que eu já trabalhei. A minha escola, ela tem, por exemplo, vou colocar algumas características, né? Ela tem um data show por sala, ela tem um computador por sala para usar esse data show, tem ar-condicionado em todas as salas. Tudo isso que eu falei foi uma inovação do início do ano passado, antes não tinha tudo isso, tá? É uma escola de 1.200 alunos, quadra poliesportiva, é uma escola nova, bem pintada, enfim, tem um auditório, tem sala de música, tem instrumentos musicais para ter aula de músicas. Entretanto, é uma escola que também está numa zona, assim, na cidade de Florianópolis, se eu fosse considerar, seria uma zona mais próxima do rural também, apesar de não ser classificado como uma escola rural. É uma região que abriga muitas famílias que se mudam de diversas regiões do estado, diversas regiões do Brasil. Eu tenho alunos de vários estados, as famílias migram para Florianópolis. No momento em que chegam, o bairro que a escola está instalada é um dos bairros que abrigam essas famílias. Então não é um bairro tradicional, não é um bairro característico assim, da cidade, é um bairro que cresce imensamente, é o segundo bairro que mais cresce na cidade. Eu tenho matrículas de novos alunos sempre, toda semana, todo mês, e eu tenho alunos que chegam e quando menos esperam vão embora porque as famílias pegaram uma outra oportunidade ou tiveram que ir para outra cidade. Então, tem as suas precariedades também. Sinal de internet não é muito bom. Quando chove, o bairro vira um caos, cai a internet, alaga a rua, né? Então, assim, são realidades muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito próximas também. E a gente eu tô falando de uma cidade, de um bairro com uma certa vulnerabilidade numa capital do sul do Brasil. O James está falando de uma cidade de médio porte do interior de Goiás. E o tanto de cidade pequena, em talvez regiões com muito mais vulnerabilidade,
né, é muito difícil a gente imaginar a realidade de cada escola do Brasil. E eu digo que muitas das dificuldades que o James coloca para a escola dele, com certeza tem na minha. Antes de mais nada, eu queria colocar aqui uma posição que eu e o James temos uma certa afinidade, né? Talvez a gente discorde em poucos pontos, mas que a gente entende que a gente perdeu uma chance enorme em 2020 de discutir a volta presencial com bastante critério, estabelecendo parâmetros, e a gente deixou isso passar, né? A gente não discutiu isso, e quem discutiu isso foram os setores que tinham interesse econômico na volta às aulas, o setor político, e a gente deixou comércio, academias, baladas, bares voltarem antes das escolas, o que faz com que hoje a posição de defender que as escolas não abram neste momento, né, em fevereiro de 2021, seja extremamente polêmica e sofra bastante resistência das famílias que mantiveram seus filhos fora da escola por tanto tempo, passaram por tanta dificuldade, que mães solteiras que não têm com quem deixar os filhos, e que a escola acaba sendo um ponto de apoio enorme. Crianças que não têm tanta condição de se nutrir balanceadamente, porque uma coisa que a gente tem garantido nas escolas públicas é um acompanhamento nutricional na merenda escolar. Crianças que estão tendo déficit de aprendizagem. Pensa o que é uma criança em idade de alfabetização ficar 1 ano e meio, 2 anos fora da escola. Então, eu queria colocar aqui que eu e o James somos, sim, a favor do retorno às aulas presenciais, desde que isso aconteça com responsabilidade, segurança e respeito à vida. Primeiro, né, sobre uma perspectiva geral, partindo da nossa realidade, o Brasil, ele tem, infelizmente a gente teve aí um aumento, né, em alguns problemas da desigualdade social, e o Brasil ele é muito desigual, né, em regiões, né, seja às vezes regiões muito próximas, tem muita desigualdade social, a gente tem que levar isso em consideração. Mas uma perspectiva geral do Brasil sobre pensar na educação nesse momento de pandemia foi que, né, devido um pouco ao despreparo, né, de várias esferas aí, nós falamos muito tarde ou planejamos muito tarde uma possível volta, seja híbrida ou não, né? Só volta com a vacina, só volta de tal modo, e aí os protocolos, e se a escola precisa voltar, e como é que é a organização, quantos alunos cabem numa sala, tudo isso. A gente deixou para discutir depois de abertura de bar, depois de abertura de comércio, desses negócios, o que prova um pouco do problema mais profundo do Brasil. Então, as decisões para voltar às aulas, elas também têm que ser locais, mas olhando para o Brasil como um todo, nós temos que pensar para voltar às aulas em vários aspectos. E esses aspectos estão, a maior ou menor modo, interligados, né? E eu vou enumerar aqui, não necessariamente essa é a ordem de prioridade, mas para voltar às aulas a gente tem que pensar no status da pandemia no Brasil. A gente tem que entender a pandemia, ter métricas precisas sobre a pandemia no Brasil. Agora, o Brasil mede mais a pandemia, parece, pelo número de mortos, né? O número de casos parece que, pelo menos em muitas cidades, é esquecido. E a gente é muito ruim em entender a pandemia. A gente não sabe o que está acontecendo, as taxas de transmissão e tudo mais. A gente querer voltar às aulas é no mínimo perigoso, no mínimo assustador, na verdade. Então, James, acho que a gente pode complementar nesse primeiro ponto que, inclusive, a política de não testagem do Brasil é uma das coisas que mais atrapalha. Vocês já devem ter ouvido que alguns países ao redor do mundo retornaram às escolas e não fecharam as escolas quando começou a segunda onda na Europa. Isso é parcialmente verdade. Primeiro porque, sim, muitos optaram por não fechar as escolas de imediato. Agora a gente tem que levar em conta que o Brasil, primeiro ele ganhou um prêmio aí de o país que pior lidou com a epidemia, com a pandemia, né? Isso foi uma análise que foi feita por algum país que eu não vou lembrar agora, talvez eu coloque isso na edição. Essa análise foi feita pelo Lowy Institute da Austrália e ela levou em consideração a resposta governamental de 98 países à pandemia de coronavírus. E segundo, o Brasil não faz teste. A gente teve o caso de vários testes que venceram num galpão
de Guarulhos, né? Todos os especialistas, todos os epidemiologistas dizem que a melhor forma da gente entender como a epidemia está evoluindo é testagem em massa. E o Brasil optou, foi uma escolha política, não incentivar a política de testagem. Uhum. Então, Certo? nesse Acho primeiro aspecto, Arthur, a gente não está preparado para voltar com a escola. A gente não sabe o que acontece direito fora, né? Quiçá começar a trazer essa realidade para a escola. Se a gente já não conhece como é que está a pandemia no Brasil direito, né, as testagens são problemáticas, quiçá, né, essa volta presencial que seja parcial. O segundo aspecto, que é válido, uma premissa utilizada para defender a volta às aulas o quanto antes, é o tamanho do prejuízo que os alunos estão tendo. Isso é inegável, isso é assustador, né? O prejuízo que os alunos estão sofrendo, ele é um argumento muito válido. Perder todo esse tempo, ensino remoto, realmente. A gente quer a volta presencial. O online não substitui o presencial, a gente sabe disso. Mas as condições para essa volta existem, né? Ou às vezes para algumas pessoas, para alguns médicos até, que dizem, nossa, as condições existem, é só você cuidar. A gente escuta muito isso, é só você cuidar. E a coisa não é tão simples assim, né? No Brasil, o só ser cuidado brasileiro tem sido complicado. Então, nesse aspecto, o prejuízo ele é inegável, né? O outro aspecto que é muito importante é falar da estrutura das escolas em si. Seja a estrutura organizacional, gestacional, a estrutura física ou organizacional da escola. Então, nós temos esse outro aspecto. As escolas em si, em suas realidades sociais, estão preparadas para essa volta? Ou a realidade social fora da escola permite essa volta? Porque, às vezes, os pais dos alunos não querem usar máscara e não incentivam os filhos a usar máscara. Eles vão para a escola, a gente vai lidar com outro problema que a gente sempre lidou na escola, né? Contrapor, então tentar trabalhar com essa educação familiar falha. Então, essa é a realidade assustadora. Outro aspecto é a vacina. A vacina é importante, é um passo importante também para a volta presencial. Talvez um dos mais, né? E tudo isso está interligado entre si. A realidade social fora da escola, que às vezes não quer se vacinar, os cuidados, né, nem sempre são adequados. E tudo isso demanda escalas de diálogo entre alunos, professores, pais, gestores, professores, gestores em escalas maiores, né, da gestão educacional de um estado, políticos, todo esse diálogo é algo que a gente nunca conseguiu fazer direito na educação. Porque tudo precisa estar muito bem amarrado para você falar de uma volta como essa, porque a escola tem que falar do que ela precisa, da estrutura, e a gente nunca conseguiu isso. Nós deixamos, né, para resolver esses problemas sociais para agora, como a gente nunca resolveu antes na escola, dessa questão de diálogo, de entender a realidade social, de trabalhar com essa realidade social e também ser promotora de mudanças na realidade do entorno da escola, a escola como um centro comunitário para informar, para educar. E agora a gente, não, vamos voltar, meu Deus, tem aluno passando fome. Cara, mas como é que você está deixando os alunos passar fome e eles vão merendar na escola? Aí você traz esse argumento que os alunos, muitos trazem esse argumento, que muitos alunos precisam da escola para comer com qualidade. Cara, ele não devia precisar disso. E agora você usa esse argumento para voltar às aulas e não quer falar da desigualdade social anterior aos problemas da escola. Então, olha, a volta ela é necessária, mas a realidade ela é dura, ela é muito dura, né? O argumento sobre o prejuízo dos alunos está certo. O argumento de que, se tomados todos os cuidados sanitários, é possível falar de uma volta mesmo híbrida. Mas enquanto a gente falar em voltar, né, sem sanar essas questões sociais, sem sanar, a gente falar em voltar para sanar o prejuízo dos alunos, a gente vai jogar para debaixo do tapete todos os problemas que ao longo dos anos a gente já trazia de prejuízo para os alunos. Nós mesmos tivemos muito prejuízo com essa educação falha. A gente não vai resolver nada
falando de uma volta sem falar dessas questões anteriores. A gente vai continuar perpetuando essa perversidade que é a educação, que normaliza as desigualdades. Vamos mandar todo mundo para a escola. Tá, mas o pessoal tá sem emprego fora da escola. O pessoal tá em situação de calamidade pública. O pessoal não tem como, às vezes, se cuidar, não tem cuidado sanitário básico em casa. Então, do que adianta a gente ficar falando do prejuízo do aluno e esquecendo do prejuízo que ao longo de décadas de educação, que deu uma melhoradinha sim, mas que continua sendo perpetuada e é muito dificultada por uma mudança mais drástica, como é que a gente quer voltar num ambiente como esse? Então, essa é a minha grande questão para a volta às aulas. Todos esses aspectos têm que ser tratados, mas a gente não está conseguindo no Brasil. Perfeito, James. A gente falou muito nesse período de 2020 que a pandemia escancarou as desigualdades sociais que já existiam. E é isso, por mais que isso seja um clichê, é exatamente isso. Eu sempre falei que eu percebi durante essa pandemia que o fato de existir merenda escolar e transporte escolar gratuito escondia muitas das desigualdades que a gente tinha dentro de uma sala de aula. E no momento em que a gente precisou que esses alunos acessassem conteúdos e acessassem tecnologia por meio de dispositivos próprios e internet, a gente viu que alguns alunos não tinham condição disso, que alguns alunos não liam, que alguns alunos não sabiam mandar e-mail. E ficou cada vez mais evidente a diferença social entre alunos de escolas públicas. Porque a escola pública é uma escola extremamente heterogênea, é uma escola que recebe alunos de condição muito boa e alunos de condição extremamente vulnerável. Todas essas conquistas, só falando, essas conquistas da merenda escolar, do transporte, são importantes. Mas quando a gente delega para a escola a responsabilidade única de alimentar as crianças e não olha para a realidade das famílias, eu acho isso um pouco, na verdade, muito complicado. Exatamente. Então, James, você toca num ponto fundamental, que é um ponto que não vai se encerrar agora nem daqui a alguns anos. E esse ponto é o ponto que tem que ser o nosso... É o nosso horizonte enquanto professores e professoras que defendem a educação pública, gratuita e de qualidade. Isso aí nunca vai poder sair das nossas pautas. E o grande problema que eu vejo é que a gente está de novo se deparando com aquelas dualidades entre o urgente tomando o lugar do importante, ou, por exemplo, vamos mudar tudo de vez, vamos eliminar o mal pela raiz, ou a gente vai fazer pequenas reformas. E isso é muito difícil porque o que está batendo urgente na porta de muitas pessoas agora é a reforma, é o urgente, né? E eu comecei a abrir minha cabeça para pensar nas possibilidades de uma volta presencial, mesmo sem as condições ideais, porque existe o ideal, existe o necessário, existe o razoável e existe o impossível, né? Eu comecei a pensar numa possível volta às aulas presenciais fora das condições ideais, quando eu comecei a pensar isso, que eu não podia pensar só na minha segurança enquanto professor, que tinha o privilégio de estar trabalhando de casa, e começar a pensar na necessidade de vários outros fatores. Então, de fato, James, eu não estou de maneira alguma negando tudo isso que você colocou, e sim, se a gente começar a pensar só no urgente, a gente vai deixar de lado o importante. Se a gente pensar só em pequenas reformas, a gente vai deixar de encarar a raiz do problema. Porém, eu penso com todas as famílias que eu atendo, as famílias que precisam disso, a gente tem que dar uma resposta urgente, a gente tem que dar uma resposta que resolva os problemas de agora. E, diante disso, eu fico pensando que os mercados não pararam. Os funcionários de mercado estão nas últimas prioridades, eles não são prioridade para vacinação, né? E eu penso que a escola tem que dar uma certa resposta a isso também. Então, concordando com tudo que você está falando, James, eu sou obrigado a tentar fazer um contraponto aqui para a gente pensar assim, talvez não neste momento em que o Brasil está com 1.000 a 1.500 mortes por dia, batendo recordes e recordes e sem nenhuma política de testagem,
e sem resolver como que vai ser nosso calendário de vacinação, né? Talvez agora, em fevereiro de 2021, realmente a gente não está numa condição nem ideal, nem razoável e seja muito difícil. Mas a gente tem que ter um planejamento já, um planejamento responsável, um comprometimento, e a gente tem que deixar evidente quais são as condições necessárias. A gente tem que começar a questionar por que academias estão abertas, por que bares estão abertos, por que eu passo pelas ruas e vejo gente, eu vejo centenas de pessoas sentadas num boteco sem distanciamento nenhum, bebendo. Eu tenho que pensar por que tem um perfil no Instagram que todo dia divulga festas lotadas em ambientes fechados no Brasil inteiro. Eu sei por quê. Porque a economia não pode parar. E as pessoas internalizaram tanto essa frase que elas não percebem que o mundo ele não é heterogêneo ao longo do tempo. O mundo muda. O mundo passa por crises e catástrofes. E se a economia precisar funcionar o tempo inteiro, sem ter um subsídio para emergências, ou seja, você poder parar o seu bar e ter um apoio, sei lá, para você viver um tempo na emergência sem seu bar abrir, e um mundo que a economia não pode parar é bizarro. Nosso mundo e o planeta passa por catástrofes. Cedo ou tarde isso ia acontecer, e cedo ou tarde vai acontecer pior. E aí a economia não vai parar, o meteoro vai cair, vai inundar as cidades, vamos deixar o bar aberto, pessoal, vamos, sabe? Então, nós temos que pensar o seguinte, as pessoas pensam isso, Arthur, tá? Daí, de fora, olha, eu tenho que ganhar minha vida, a economia não pode parar. E eles estão certos por um lado, alguns, não todos, né? Mas eles estão certos por um lado, que eles não veem outra opção. Por quê? Porque eles não tiveram a formação política e educacional para perceber que eles, como povo, deveriam lutar por uma economia que garantisse uma qualidade de vida em momentos de urgência. Mas não é só isso, James, é porque exatamente, algumas pessoas não pensam assim, não é função do governo me dar um auxílio para que eu consiga manter meu estabelecimento, meu mercadinho, meu botequinho aberto. Eles pensam que o governo não tem, sendo que na grande maioria das economias do mundo, nos países que as pessoas falam, os mais desenvolvidos, existe uma diversidade de incentivos, de benefícios, de linhas de créditos para esses pequenos comerciantes, para pessoas que estão em início de carreira e tudo mais. Agora o Brasil, ele sempre dá, para quem que foram, no início da pandemia, trilhões de reais em incentivo para grandes bancos, aquelas empresas que nunca vão falir, foram elas que foram beneficiadas. E se falir, sai por cima ainda. A questão é, não há segurança social para os pequenos comerciantes. E aí eles ficam o quê? Defendendo uma volta suicida. Exatamente, porque é isso, porque a pessoa, ela pensa que ela precisa viver naquele momento. Então, é difícil julgar. Eu não digo que essas pessoas estão erradas. A gente não teve uma coordenação nacional, a gente não tem líderes que coordenem a situação, que banquem isso. Então, a grande questão é, James, que a população precisa, de certa forma, ela pede isso, e a gente tem que colocar aqui uma posição. Professores, a gente tem que defender uma volta segura. Talvez não vai ser aquela volta ideal com vacina e tudo mais, mas a gente tem que exigir um mínimo de condição, de qualidade, e a gente sabe que tem municípios que vão ter esse mínimo de condição, tem municípios que não vão ter, tem regiões de um município que vão ter, tem regiões que não vão ter. Escolas particulares estão voltando aí também, tem umas que vão ser mais comprometidas, tem outras que não vão ser. Então, a gente tem que preservar a vida nossa, dos nossos familiares e de todo mundo. Então, o máximo que a gente conseguir aí de debate, o máximo que a gente conseguir de negociação também é importante, né, nesse momento. Vamos aqui indo para caminhando mais para o final do episódio. A gente sabe que muitas escolas já retornaram, né? A gente tem o caso aí do estado de São Paulo, que na verdade o estado de São Paulo já tinha retornado no ano passado, um caráter aí de apoio pedagógico. A gente tem muitos lugares no Brasil que já voltaram ou que estão voltando muito em breve. Aqui em Florianópolis, semana que vem, já começam as escolas particulares. E acredito que o estado também
O município de Florianópolis, que é onde eu trabalho, vai começar online semana que vem e presencial está planejado para 10 de março. Se você é se você é um aluno ou uma aluna que precisa voltar, que seus pais vão pedir para você voltar, que você deseja voltar, ou que a situação da família de vocês exige que você comece a frequentar a escola, se você é um professor ou uma professora que não conseguiu esse diálogo na escola, que não conseguiu essa negociação, que se você não retornar da maneira que está sendo exigido, você corre o risco de demissão e você não pode ficar sem seu emprego. A gente sabe que muitas pessoas estão nessa condição, eu provavelmente seria uma delas, apesar de que eu vou tentar negociar até o fim. O James aparentemente não vai ser um desses por enquanto, mas a gente não sabe, as decisões políticas, as canetadas vêm a qualquer momento, né? Eu queria primeiro colocar o seguinte, é um risco que se assume. Escola é um lugar muito propício para transmissão. Não existe isso de ter um ambiente que circulam centenas de pessoas por dia e que não é propício para contaminação, tá? A gente sabe que se reabrirem as escolas, vai haver novos casos. Não existe discussão em relação a isso. Agora a gente tem como tentar antecipar algumas coisas, né? Então vamos ler aqui algumas notícias que já circularam por aí, do Brasil e até do mundo, em relação a escolas que reabriram. Uma dessas notícias fala um pouco da volta em São Paulo, né? Em São Paulo isso é muito discutido, às vezes mais que em outros estados, né? E lá em São Paulo as escolas estaduais retomaram as aulas parcialmente presenciais ali, pelo menos com 25% menos professores, né? Muitos professores adoeceram nesse momento, ou outros talvez não se sentiram seguros com a volta. Então, a perspectiva de olhar para o lado do professor também é importante. Aqui tem uma notícia que circulou bastante, que é de uma escola em Campinas, em São Paulo, né? Colégio Jaime Kratis suspende aulas depois de ter 34 professores infectados pelo novo coronavírus. É o que eu falei, gente. Eu não sei quais são os cuidados que essa escola tomou, não sei quais são as condições dela, mas é essa questão. O vírus está circulando muito bem agora na população brasileira, e se realmente essa questão das novas variantes que são mais contagiosas já tivesse espalhado, ele vai circular ainda melhor. Então, mais do que nunca, nenhuma medida sanitária é exagero. Nenhuma medida sanitária é exagero. Se a gente quer ter uma volta às aulas, a gente vai ter que redobrar os cuidados, e a gente tem que realmente voltar no momento que esteja seguro, porque é isso que vai acontecer. As escolas vão reabrir, vai ter um surto e elas vão fechar. Sobre essa reabertura, aqui em Goiás, atualmente eu imagino esse cenário. A gente vai reabrir, vai ter mais surto e vai fechar. Em Jataí, no momento que eu tô gravando isso aqui, nós estamos com as UTIs lotadas. Tem gente que tá saindo da cidade para conseguir UTI. Pra mim, não dá agora. Infelizmente, eu sou do time que quer exigir, que exige, na verdade, mais uma vacinação mais incisiva, porque tá lento, tá devagar ainda, né? Para que a gente comece a pensar numa volta mesmo híbrida, nas condições que a gente está vivendo aqui na cidade. É uma cidade com UTI lotada, não tem nem como pensar em volta, as escolas voltaram atrás nesse negócio de voltar parcial, foi delegado às escolas, as escolas não toparam a ideia, né? Até por causa do momento que a cidade está vivendo. Então, Jataí, né, é uma cidade que precisa, como nunca, que a vacina pelo menos adentre a escola, para a gente pensar nisso, professores, né, demais funcionários e tudo mais. Então não dá. Sobre essa questão, né, geral do Brasil, eu vou deixar uma notícia aqui, um dossiê sobre as voltas às aulas presenciais no Brasil e no mundo, né, para falar do retorno da escola, como tem acontecido. As tomadas de decisão, o que essa notícia fala, em alguns países têm sido diferentes, bem heterogêneas, né? Alguns países nunca pararam. O Brasil é um dos países, se não me engano, é o país que está há mais tempo com a educação online, né? Dessa maneira, as aulas presenciais paradas. Então, mas o Brasil justamente é também um país que menos se cuida em relação à pandemia.
Então é contraditório você falar, nossa, sei lá, um exemplo aqui, tal país voltou, nunca parou as aulas e a gente aqui parado. Gente, mas o tal país lidou muito melhor com a pandemia. Ele testou, ele correu atrás, comprou vacina adiantada, já vacinou quase todo mundo. E aqui não, então a gente não tá em condição de se comparar e exigir. A gente tem um péssimo cuidado com a pandemia, né? Então voltar às aulas é perigoso. É sempre importante comentar que a China, que foi o local onde a gente conseguiu identificar que foi o início da pandemia, né? Não dá pra gente bater um martelo que foi lá que iniciou, mas foi o primeiro lugar que registrou. A China ficou, se eu não me engano, 8 meses sem nenhuma morte. Sem nenhuma morte. Enquanto o Brasil já há muito tempo não reduziu a menos de 500 por dia. Isso são países que lidaram bem com a pandemia. Não dá pra comparar, não dá pra dizer que é a mesma coisa. James, às vezes eu quero concordar, mas eu penso assim, essa questão da vacinação, eu tô sendo muito pé no chão e eu realmente não acho. Isso aí gente, isso é uma especulação minha, tá? Mas com base no número de doses de vacina que vão ser produzidas e que vão ser compradas e tudo mais, eu não sei se os professores vão ser vacinados esse ano ainda. Eu queria que sim, mas não sei. Tenho dúvidas. Os professores estão no 4º grupo de vacinação. Se você pegar os primeiros 4 grupos de vacinação, que são os grupos prioritários, eles não chegam a dar 1/3 da população, não chegou a dar 30% da população brasileira. Então, realmente, contar com a vacinação para reabrir as escolas é você jogar para um futuro que você não sabe. Agora, uma coisa é certa, para você pensar em escolas abertas com um mínimo de segurança, sabendo que vão ter casos, mas sabendo que vai estar num nível controlável, é você fechar outras atividades que não são essenciais e que promovem aglomeração. Eu acho que a gente tem que ir aqui pro final do episódio. A ideia é que esse episódio fosse mais curto. Não sei ainda se ele vai ficar curto. Vamos ver como é que vai ficar no corte final. Mas para mais discussões, para mais debates, vão assistir o episódio sobre reabertura das escolas no EnsineCast, tá? O James vai deixar ali no final do episódio o nome do episódio. No final deste episódio ele vai deixar o nome do episódio do EnsineCast e o convite para vocês acessarem nas plataformas. Mas aqui vamos deixar no finalzinho aqui, ó, dicas, se você vai ter que voltar para a escola, se você não tem opção, se você deseja voltar, existem algumas dicas que a gente pode dar para isso ser o mais seguro possível para você e para as pessoas à sua volta. Eu vou começar aqui com as dicas, depois eu mando aqui pro James, e aí a gente já começa nossas despedidas. A primeira coisa, eu vou falar mais direcionado para os professores agora. Professor, você tem uma responsabilidade imensa de orientar os alunos e de ser um exemplo. Muitas comunidades, muitas pessoas não estão mais levando a pandemia a sério porque naturalizaram. Dizer que temos 1.500 mortes por dia já não choca mais as pessoas. A gente tem que relembrar todo dia que a pandemia é séria, que ela está acontecendo e que talvez ela não acabe tão cedo. A gente tem que relembrar isso todo dia, porque por mais que a gente queira trazer uma certa normalidade da nossa vida e exercer nossa rotina, a gente pode tentar buscar isso dentro de condições extremamente específicas. E cobrar as famílias e os estudantes e os próprios colegas que levem a sério os cuidados sanitários é essencial para que a gente queira manter as escolas abertas. Pode ser que as escolas mantenham abertas e funcionem, e não tenham casos. Eu acho muito difícil que isso aconteça, mas pode ser que sim. Isso vai depender muito do poder público, mas também do nosso comportamento. Mudar o nosso comportamento é essencial. E agora eu vou me direcionar mais para os alunos. Os jovens, eles não têm muito medo da pandemia. Eles não têm medo de adoecer. É isso que eu tenho visto de muitos aqui que eu conversei, meus alunos e que foram meus alunos. Eles temem pelos familiares, mas não temem por eles. De fato, gente, o que eu particularmente, né, eu já não sou mais tão jovem, mas o que eu mais temo é de ser um transmissor silencioso para outra pessoa. É isso que me dá muito medo. Mas eu tenho que pensar que a gente vai ter que abrir mão de várias coisas para conseguir ter uma certa normalidade, para conseguir sair disso vivos, saudáveis e sair em algum momento, né? A gente tem que abrir mão.
A gente tem que abrir mão de ver nossos amigos todos os dias ou de ver alguns dos nossos amigos. A gente tem que abrir mão de algumas partes do nosso lazer e encontrar lazer em outras coisas. A gente tem que entender que isso é um pacto coletivo. Não é porque, mas eu quero isso. Gente, a gente vive em sociedade. A escola é um dos espaços mais coletivos que existe. Se a gente não aprender a abrir mão do nosso desejo, das nossas vontades pessoais, em nome de um bem coletivo, acho que essa é uma das maiores aprendizados que a escola pode ensinar, né? E a gente tem que pensar nisso o quanto antes. Voltando agora para os professores, professores e alunos, máscara de qualidade, gente. O que eu canso de ver é umas máscaras com os tecidos mequetrefes, que deixam o nariz de fora, que é toda aberta. Galera, o vírus é transmitido pelo ar. No momento que a pessoa fala, no momento que a pessoa tosse, no momento que a pessoa grita, tá saindo um monte de saliva. Sabe quando a pessoa fala perto de você e você fala assim, você fala cuspindo? É isso, galera. Falar é soltar saliva. E é essa saliva que tá no ar e que às vezes fica no ar por muito mais tempo do que a gente imagina, que pode entrar nas nossas vias respiratórias e contaminar. Máscara é uma barreira importantíssima e que tem se mostrado cada vez mais eficaz para diminuir o perigo de contaminação. Máscaras de qualidade. Ambientes como ônibus, gente, é muito difícil, porque eles vão ser lotados, é muito difícil controlar, as pessoas ficam muito próximas uma das outras. Às vezes uma máscara de qualidade é o que vai fazer a diferença, tá bom? E outra coisa, não adianta a pessoa ficar noiada, passando água sanitária no piso do chão da sala a cada aula que tenha lá. Não adianta fazer isso se a gente não tem o cuidado com as vias respiratórias, com a circulação de ar, tá? Ninguém vai lamber o chão da escola, mas as pessoas vão falar e conversar e respirar o ar. Então, tem 4 pontos essenciais, né? Eu pego no pé do James, eu falo que é o tripé de quatro pés, né? Que ele latada do episódio. Exatamente. Mas assim, são 4 pontos importantes que eu sempre falo que são os pontos chaves de contaminação. Existe barreira, seja máscara, seja placas de acrílico, seja o escudo facial, tá? É importantíssimo. Barreira direta contra o ar que vem de outra pessoa. Tempo de exposição. Se eu vou ficar muito tempo no local, eu tenho que redobrar meus cuidados. Circulação de ar. Sala fechada com ar-condicionado vai ser um cativeiro de vírus. Tá? Então, janelas abertas, portas abertas, se possível, ventiladores ligados. Isso é fundamental. E quantidade de pessoas, aglomeração. A gente vai ter que diminuir os espaços das salas de aula para ter o mínimo de condição de retorno. Então, essas são as dicas que eu deixei. Eu passo agora a palavra para o James, porque ele tem uns outros pontos aí para complementar. Quando os meus alunos me perguntam, né, professor, por que a gente não voltou às aulas presenciais? Os poucos que perguntam. É uma pergunta complicada de responder, né, porque falar desse retorno demanda a gente olhar para diversos interesses dos pais, dos alunos, dos professores, dos gestores, dos políticos e papapá, pipipi, popopó. É muito interesse. Esses diversos interesses convergem para um tema que acaba realmente ficando muito delicado. E dentro de um país que tem muita dificuldade em dialogar e pensar estratégias efetivas políticas, isso fica, né, extremamente polêmico. Então, quando meus alunos me perguntam, professor, por que a gente não voltou às aulas? É uma pergunta complicada, porque eu tenho que explicar para eles que o nosso país não conseguiu se preparar para uma pandemia, né? A gente, como espécie como um todo, não conseguiu. E aí eu tenho que explicar para eles, olha, a comunidade fora da escola não está se cuidando. E aí a escola pode piorar as coisas. E aí eu tenho que explicar para eles que coisas fora da escola são mais importantes às vezes que a escola. E isso é muito delicado. E é isso que me levou hoje a ver a realidade deles aqui em Goiás, a ter esse posicionamento de, no momento eu não sei quando vai ser viável voltar às aulas aqui em Goiás. Está tudo muito nebuloso. O planejamento está muito distante ainda para entender esse problema. A gente sequer consegue entender a pandemia. E o que eu deixo de dica para os alunos, né? Para os professores primeiro, os alunos por último. Vocês aguentam aí para vocês ouvir.
Os professores, a primeira dica que eu deixo é: cobrem, não fiquem calados, não sejam professores inertes, tá? Por mais que talvez a gente sabe como a gente é culpabilizado como professor, mas também não quer dizer que nós não tenhamos a nossa parcela de culpa, tá? Então muitos professores falam: nossa, tá tudo ruim no sistema, então eu vou ajudar a acabar com tudo. Isso pode acontecer, isso não é comum tanto assim não. Mas eu peço, professores, não fiquem calados, cobrem, né? Estejam junto das tomadas de decisão, façam que as coisas subam da sala de aula para os níveis mais superiores da educação. A gente sabe como isso é difícil, então a gente tem que vencer isso, né? Para os alunos, né? Eu quero deixar aqui também uma coisa muito importante, que é, nesse momento, né, eu uso 2 frases para falar com meus alunos dessa importância da pandemia para a gente enxergar a nossa sociedade. A gente escuta muito dos nossos pais: ô menino, você toma cuidado que só vai aprender quando você quebrar a cara, só vai aprender quando você machucar. A pandemia passa essa impressão de que, isso é invenção, esse vírus não é tudo isso não, eu sou jovem e tal. Mas às vezes o que a gente não vive, né, a gente não percebe, a gente não enxerga, pode estar fazendo outras pessoas sofrerem. Então, esse momento, não deixa a coisa piorar para você só perceber a dimensão da pandemia, desse vírus, que é de verdade, quando ele afetar alguém próximo e machucar alguém próximo, machucar você. Então, muito, muito, muito cuidado. A outra frase que eu uso, que os pais da gente usam, mas que ela reflete muito na sociedade, é: ao mesmo tempo que você não é todo mundo, quando a mãe, o pai, o responsável fala assim: você não é todo mundo, menino, por que você tem que fazer igual? Eu uso essa frase para dizer o seguinte: você não tem que cometer os mesmos erros de quem está à sua volta. Ou não, gente que não está usando máscara de qualidade, não está se cuidando, né, está ignorando a pandemia, está negando a pandemia. Você não tem que ser igual a todo mundo nesse sentido. E é claro, você também por um lado, igual a todo mundo, da mesma maneira que você pode ser um vetor para o vírus. Então você tem que saber mediar isso, a sua individualidade e o coletivo. Muitos de vocês e muitos de nós, às vezes, pensamos em nós como o centro do mundo, os mestres Jedi, os mestres da vida, nós somos superiores, e esse individualismo é perigoso. Então, minha dica é 2. Por um lado, você não é todo mundo, e por outro, você é. E por um lado, não deixa para aprender as coisas quando você se machucar. Então, tem dica para todo lado. É muito fácil achar informação de confiança sobre a pandemia. Informação falsa também. Mas aproveitem esse momento para conversar com os professores sobre a pandemia, levar dúvida, questionamento, comentário. Potoca que você ouve em casa, você leva para a sala de aula, mesmo online, para falar: professor de ciência e biologia, pergunta a ele: eu ouvi falar isso aqui do vírus, uma variedade, que ela é muito mais mortal, sei lá, você lê no Facebook essa loucura. Será que é verdade? O quão de verdade tem nisso? Leva para o professor. Minha dica para o aluno é: então, cuidado, pensa na coletividade. Segundo, seja curioso e leve essa curiosidade adiante na escola, dentro da escola. Muito bom, James, é isso aí. E agora, já realmente indo para o encerramento, eu queria pedir que o James aí fizesse uma pequena propaganda do EnsineCast, falasse sobre o objetivo do podcast deles, né? Ciências Naturais e Ensino, e falasse sobre esse episódio que provavelmente quando esse meu episódio aqui sair, o de vocês já vai estar no ar. Então, faz uma propagandinha aí do episódio que eu participei sobre reabertura das escolas. Então, caros primatas ouvintes desse podcast aqui do Arthur, o EnsineCast é o nosso podcast sobre ciência e educação. A gente fala sobre um monte de coisa lá sobre ciência. A gente tem 2 vertentes ali, uma sobre ciências naturais e outra sobre educação. Ele é bem amplo e dá para te esclarecer muita coisa aí da sua vida. Então ouça, tem episódios longos e tem episódios curtos. Dá uma olhada lá que você vai descobrir quais são. E ele é muito importante nessa discussão que a gente fez no último episódio para entender as questões mais amplas que envolvem essa volta às aulas. Né? E foi uma discussão muito profunda e muito enriquecedora. Esse episódio ficou muito bacana. Então você corre lá, vai ouvir. Porque a missão do nosso podcast
é levar essas discussões mais complexas, mais chatas sobre ciência e educação para mais pessoas de uma maneira mais tranquila, em formato de uma conversa. Então você pode sempre chegar lá e descer a lenha no episódio, sei lá onde você vai ver isso, mas você pode mandar mensagem pra gente criticando, pra gente melhorar, pra a gente chegar numa linguagem que chegue a cada vez mais pessoas, tá? Então esse episódio ficou bem completo para falar da volta às aulas, sob uma perspectiva ampla, mas pode também não ter ficado. Então você vai lá, ouve e fala, olha, isso aqui vocês não contemplaram, e faz suas críticas para ajudar a melhorar, e a gente com certeza vai te responder. Muito obrigado, James. E agora, vamos encerrar esse episódio que já ficou muito longo. Eu queria um episódio... minutos. Pois é, eu queria um episódio de 20 minutos, já tem 55 minutos de gravação, porque o James não sabe fazer episódio curto. Então... Você vai ter que garimpar. Agora é nóis. James, muito obrigado aí por ter participado mais dessa noite de gravação aí, de ter aberto um espacinho na agenda. E espero poder contar com vocês, com você ou com outros membros do Ensinecast para outras participações aí no Ouvir Ciências. Tem outros membros lá. Tem outros membros. Então, quer falar dos outros membros para emendar ou deixa? Nós somos 5, tá? O Marlon, a Eveline, o Fernando, eu, Cristiano. Nós formamos o Ensinecast, então vocês vão conhecer a gente lá, somos bem diferentes, é bem divertido isso aí. Era rápido assim, Arthur. Exatamente, então vamos contar aí com a participação de vocês em episódios futuros pra gente se apoiar aí na divulgação científica e no ensino de ciências. Beleza? Valeu, James, boa noite, obrigado e até a próxima. Isso aí, pessoal, sejam críticos no bom sentido, curiosos e tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, falou. Este foi mais um episódio do Ouvir Ciências, um programa de podcast voltado para o ensino e divulgação científica na educação básica. Nesta segunda temporada, manteremos nossos episódios quinzenais, ou seja, numa semana sim, numa semana não. Eu sou Arthur Magalhães e nos vemos no próximo episódio. Até mais, jovem!